pessoal. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live de hoje à noite. Vai ser uma live sensacional. Boa noite, minha amiga Kátia. Tudo bem? Veja só, pessoal. Essa é uma das lives de aquecimento para o Método REM, o nosso curso de reposição hormonal em mulheres. E nesta noite em especial, deixa eu até compartilhar aqui com vocês. Eu estarei recebendo aqui a doutora Juliana Bica, que é idealizadora do Método REM junto comigo, né? Ela desenvolveu toda a estratégia do Método REM em conjunto comigo. A gente pensou em cada detalhe desse curso. E aqui abaixo, o nosso grande amigo, Dr. Túlio Sperbi, um grande cardiologista, um cardiologista que tem uma abordagem muito além da convencional, enxerga muito além do que apenas a hipertensão ou as doenças cardiovasculares, mas entende que a mulher e o indivíduo ele precisa ser avaliado como um todo. E não poderíamos, nessa prévia de aquecimento para o Método REM, não falar sobre menopausa e a saúde cardiovascular. A gente sabe que doença cardiovascular é a doença que mais mata as mulheres. Então, nós precisamos sim ter uma preocupação muito grande sobre isso, porque mata muito mais do que câncer de mama, mata muito mais do que câncer de endométrio, mata muito mais do que qualquer outro câncer que você, porventura, esteja imaginando. Então, sem mais delongas, deixa eu chamar meus convidados de hoje à noite aqui, Dr. Túlio Sperbi, doutora Juliana Bica, que nós vamos fazer uma live aqui sensacional. Deixa eu ver, já chamei os meninos. Fala, meu irmão! Fala! Ih, chegou a professora dessa batida, já vou até virar de lado. Filho. Cadê meu óculos? Cadê meu óculos de velha também pra fazer companhia? Ô, Ju, você fez eu cancelar minhas consultas hoje. Eu estudei o dia inteiro para poder passar na tua prova, hein? Vamos ver, vamos ver. Embora dessa Mentira. Olha só, cara, eu fiquei felizão. Primeiro que eu fiquei felizão quando vocês me chamaram para dar aula lá no REM. Isso aí para mim foi uma coisa assim, primeiro uma honra, porque eu admiro vocês dois pra caramba. Além de ser amigo pessoal de vocês, hoje em dia, graças a Deus, mas já admirava antes também. Então, eu acho vocês fodas. Desculpe a palavra, mas não tem outra palavra melhor que essa. Tamo junto, irmão. Tamo junto. E assim, cara, quando eu vi a Ju outro dia fazendo um stories, acho que foi anteontem que a Ju fez um stories mostrando justamente o nível de mortalidade cardiovascular na mulher e o que mais mata a mulher. Cara, é muito claro que é a doença cardiovascular. Então, a gente precisa cada vez mais orientar as mulheres a respeito da doença cardiovascular, porque é a doença que mais mata, é a doença que mais mata no mundo, é a doença que mais mata no Brasil, é a doença que mais vai matar sempre as mulheres acima dos 50 anos de idade. E uma boa parte disso está ligado realmente com a reposição hormonal, né? E com essa parte dos hormônios femininos, na verdade. Então, eu acho que é um tema, um baita tema, e é muito legal porque, assim, vocês vão ver ao longo da live, ao longo da minha aula lá no REM, que a gente não tem resposta para tudo, né, cara? E isso é muito bom também, né? Porque, assim, faz a gente não se sentir um robô. Porque quando a gente tem resposta para tudo, você fala assim, é só seguir o que tá ali, é só ir no que tá escrito, é só eu ler um artigo ali, vamos embora e vamos fazer daquele jeito ali. Não, envolve raciocínio clínico, envolve uma série de coisas que a gente tem que pensar, individualizar, pormenorizar, para a gente chegar realmente à conclusão do que fazer com aquela mulher ali. Então, fiquei felizão, acho maneiraço. Gente, mal demais. Muita gente não sabe, tem algum tempo que eu falo dessa questão da importância dos hormônios para a saúde da mulher, e a gente, ao longo dessa próxima hora, vai tentar passar assim um pouco, né? Porque Scratch the surface. Scratch the surface, porque assim, é muito profunda a quantidade de estudos que tem para ler. A gente pode até dividir depois assim, o que deu resultado legal, o que deu resultado negativo, o que deu coluna do meio e os porquês disso. É muito trabalhoso falar e ler esses artigos todos da ligação de doença cardiovascular com a reposição hormonal, com a menopausa da mulher. Até porque, assim, existe uma pré-concepção da mulher, esse é um assunto que eu sempre falo, que eu até falo para os pacientes. Eu pergunto assim, do que você acha que as mulheres mais morrem? Né? Quando a gente começa a conversar sobre hormônios, na consulta de menopausa. Aliás, consulta de menopausa que vai ter uma parte de uma aula minha lá no último dia do curso, que vai ser assim, a consulta da menopausa.
Porque a consulta da menopausa, ela não pode ser assim, ó, um pedacinho, uns minutinhos da nossa consulta regular, né? Para nós que praticamos reposição hormonal, ela merece um espaço especial, porque a gente tem que falar uma quantidade gigante de coisas. Então, tem uma parte da minha aula, da última aula que eu dou no curso, ali no terceiro dia, ali no domingo, antes da gente começar a falar sobre casos clínicos, e de a gente montar a nossa mesa de discussões, que eu vou falar da consulta de menopausa, como a gente faz essa consulta, quais são os pontos chaves, como preparar a mulher para esse momento. Mas eu sempre falo isso, eu pergunto para as pacientes assim, do que você acha que a mulher mais morre? E elas acham que é de câncer, de mama, câncer de endométrio. Eu começo a mostrar os dados para ela, que em todas as fases da vida, a partir dos 20 anos de idade, a mulher morre mais de doença cardiovascular do que o somatório de todas as outras 16 doenças que vêm depois. Ou seja, se tem alguma coisa que a gente tem que se preocupar com a saúde da mulher ao longo de toda a vida, porque existe uma pré-concepção que a mulher mais jovem vai se preocupar com o câncer, a mulher mais velha vai se preocupar com a doença de coração, que problema de coração é coisa de mulher mais velha. Isso eu já percebi. Então, assim, eu mostro para elas dados, ó, a partir dos 20 anos, a cada 20 anos, dos 20 aos 40, dos 40 aos 60, dos 60 aos 80, da 80 para cima, o que mais mata a mulher é doença cardiovascular. E se a gente somar todo o resto, sendo que todo o resto envolve todos os tipos de câncer, doenças infecto-contagiosas, acidente, o que for, ganha doença do coração. E doença do coração na mulher, eu acho que o Túlio tem muito para falar sobre isso, ela não é diagnosticada e nem se apresenta da mesma forma em mulher e em homens. Porque, gente, vou dar uma notícia assim, chocante para vocês. A mulher é diferente do homem. Em todas as doenças. Breaking the news! Breaking news. Nós não somos iguais aos homens. E a maioria dos estudos clínicos na medicina envolvem populações de homens. Tá? Então, tem uma questão aí que eu acho que a gente, de saúde da mulher, que é colocado meio que um pouco de lado na medicina, que eu acho que a gente vai ter que começar a resgatar também. Mas, um ponto importante é que a doença cardiovascular na mulher, ela se manifesta e ela evolui de forma diferente do que no homem. Tô falando besteira, Túlio? Nem um pouco, Ju. Olha só, eu adoro emergência, assim, pô, como um bom cardiologista que sou, eu sou tarado por emergência. Então, assim, você tem me perguntado, Túlio, qual que é o plantão que você mais gostava de dar? Era UTI e porta. E, assim, a porta eu gosto mais ainda, porque... Eu adorava uma UTI. Cara, porta a gente não sabe o que vai chegar também, sabe? Assim, então dá aquela adrenalina do, o que vai chegar na porta. E eu fui chefe de serviço de urgência e emergência, de cardiologia, durante um tempo da minha vida. E uma das coisas que eu mais conversava com os meus plantonistas e que eu percebia na prática clínica era justamente isso que você está falando. Como que o infarto ou a síndrome coronariana aguda ela se manifesta de uma maneira diferente nas mulheres. E como que por trás disso existe um certo preconceito também, sabe, Ju? Assim, ó, geralmente, os homens dão mais plantão de porta do que mulher. Deixa então, eu só fazer uma coisa. Gente, o que vocês acham de desativar os comentários? Deixar só... Depois a gente abre pergunta no final, né? Senão, desativei pra gente não ficar vendo. Vamos. Isso. Beleza. Então tem muito médico homem dando plantão de porta. E aí o que acontece? Assim, ó, chega uma mulher com uma queixa atípica. Porque o normal, gente, só pra vocês entenderem, o normal da pessoa quando tá infartando ou tendo uma síndrome coronariana aguda é ela ter dor no peito. Tá com uma dor em pressão, em aperto, indo pro pescoço. Isso é uma dor muito típica, e a hora que você chega lá, o cara fala assim, tá infartando. Agora, mulher, não só mulher, idoso também, diabético também, agora imagina uma mulher idosa diabética, enfim, uma bagunça, né? Mas mulher, ela tende a ter uma apresentação atípica da síndrome coronariana. Então, ela pode estar infartando, às vezes, com sintomas atípicos. Uma dor na boca do estômago, ela pode estar, às vezes, com muita falta de ar, ela pode estar desmaiando ou tendo uma pré-síncope, uma lipotímia, enfim. Ela pode estar apresentando alguma coisa que a gente chama de equivalente anginoso. E isso pode ser o sinal de que essa mulher está em síndrome coronariana aguda. Só que na urgência e emergência, o que geralmente isso vira? Isso é piti, isso é chilique, isso é ansiedade, né? Porque mulher é pitizenta, mulher é chiliquenta. Então, geralmente a mulher, ela é um...
hormônios, né? Não, Pode, exatamente. Ah, tá na menopausa, tá dando chilique e tal. TPM. Então, assim, isso é um dado muito importante. Existem muitas mulheres que estão em síndrome coronariana aguda na urgência e emergência e não são diagnosticadas justamente por conta disso, sabe? Então, Túlio, isso que você falou é perfeito, Ju. E aí um adendo interessante em relação a isso. O oposto também ocorre, tá? Muitas mulheres com sintomatologia de menopausa podem chegar no pronto-socorro como se fosse uma síndrome coronariana aguda sem ser. Vou te dar um exemplo simples, ó. Minha mãe fez um cateterismo por conta de um fogacho, um mal-estar, um ataque cardíaco, que ela teve um reflexo de um fogacho acentuado com liberação de noradrenalina e ela fez um cateterismo. Chegou lá, como ela é médica, chegou lá dizendo, eu estou infartando, pode fazer meu cateterismo, eu estou infartando, eu estou cianótico, e aí começou com toda aquela variação hormonal e fez um cateterismo branco. Então, o oposto também ocorre. E isso é muito interessante, porque gera em nós uma preocupação imensa em realmente entender o que é que nós estamos diagnosticando. Porque se você não conhece sobre fisiologia hormonal, você não vai fazer diagnósticos corretos de deficiências hormonais. Então, esse é um dos grandes objetivos. E aí, só para contextualizar aqui também, para já passar a palavra para vocês, que hoje eu vim aqui para ouvir. Quero aprender, estou com um caderno aqui do lado para aprender. E aí, uma coisa interessante é que, só para se ter ideia, um dos grandes motivos, e aqui Túlio vai discorrer aqui durante a live também, que faz com que ocorra esse shift de o risco cardiovascular antes da menopausa. Para cada mulher que infarta antes da menopausa, 7 homens infartam. Depois da menopausa, para cada mulher que infarta, 3 homens infartam. Uma das grandes coisas responsáveis por essa mudança muito grande da estatística é porque os níveis de estradiol, que é o principal hormônio feminino e é um hormônio que tem um efeito protetor muito grande da saúde cardiovascular, e Túlio já vai discorrer sobre isso, com a vasodilatação, pelo estímulo do óxido nítrico, pela diminuição das metaloproteinases, para diminuir a agregação plaquetária, para diminuir a chance de formar trombos, enfim, de acumular as partículas oxidadas de colesterol, é o estrogênio. O nível de estradiol de uma mulher na menopausa é menor do que o nível de estradiol de um homem que não está nem na andropausa, por exemplo, pela conversão da testosterona em estradiol. Através do processo da aromatização. Não é isso, doutor Túlio? Me corrija se estiver errado e complemente, por favor, que eu vim aqui para aprender. O dia que você errar, o dia que eu te corrigir uma coisa de hormônio, eu tenho que nascer de novo. Agora vem cá, fala uma coisa para mim, Túlio. Você tem, eu tenho certeza que você tem nos teus seguidores, e provavelmente tem muita gente assistindo aqui a gente, que são teus alunos, são teus colegas, são cardiologistas, né? Eu quero saber quantas aulas de terapia de reposição hormonal feminina vocês tiveram na formação de cardiologia. A mesma quantidade que eu tive de alimentação, assim, igualzinha, 0. 0, né? Então, 0. Assim, por que a gente achou tão importante? Primeiro que a gente chamou o Túlio aqui, porque ele é um cardiologista hoje que é conhecido no Brasil inteiro por fazer um trabalho diferenciado na cardiologia. Um cardiologista de formação tradicional, de porta de hospital, mas que ele resolveu olhar ali, mas espera aí, tem alguma coisa que talvez eu possa fazer a mais para melhorar a saúde dos meus pacientes. Por que a gente quis trazer um cardiologista para o nosso curso de terapia de reposição hormonal? Porque é por esses motivos que a gente está falando, porque a mulher morre de doença de coração. E quando começa, mesmo a mulher que tem câncer, olha só, gente, mesmo a mulher que teve câncer de mama, ela morre de coração mais do que de câncer de mama. Então, assim, as mulheres, as nossas pacientes e muitos dos nossos colegas têm essa verdadeira neurose, né, relacionada ao risco de câncer e muito pouca preocupação, ou até um desleixo, vamos falar bem a verdade, em relação aos cuidados, à estratificação adequada, ao gerenciamento dos fatores de risco e até na hora de considerar, entre outras coisas que um cardiologista pode considerar, falar para a paciente assim, olha, eu acho, na verdade, que além de tudo isso que você está falando, de cuidar do colesterol, das terapias antioxidantes, da resistência insulínica, eu acho que você tem que falar com alguém para fazer reposição hormonal. Perfeito. Porque assim, ó, Perfeito. não existe, tá?
remédio na medicina, eu tenho uma verdadeira paixão, assim, é uma coisa que eu amo estudar. Eu não atendo nada de cardiológico, lógico, assim, né? Mas é uma coisa que me chama muito a atenção. Então, assim, é um tema que eu estudo e leio bastante. Não existe na medicina. Na medicina, eu não estou falando assim, ó, na cardiologia, na endocrinologia, não existe na medicina um tratamento, um remédio que tenha tanto impacto na saúde da mulher, impacto positivo, como a terapia estrogênica. Não existe. Não existe nada que faça a mulher viver mais, que previna mais doenças. A reposição hormonal faz a mulher viver, em média, mais 4 anos. Não existe remédio que faça isso. E nós estamos falando nós estamos botando aqui estatina, beta-bloqueador, inibidor da enzima conversora de angiotensina. Não existe. O estrogênio ganha de pau de todos. Inclusive os ditos temidos, né? Estrogênios sintéticos. Estrogênios sintéticos. Até o que é ruim é bom, né, Ju? Até o que é ruim é bom. Essa semana eu atendi uma paciente, Túlio, que veio assim, ó. Eu fui no médico, né? Que eu tô com os fogachos, clínica, precoce, querendo fazer reposição hormonal, e ela falou assim: e essa médica me deu um hormônio sintético. Ela me deu remédio da farmácia. Eu não vou tomar um hormônio sintético. E eu, não, é isso aí, não, tudo bem, eu entendo, né, as suas escolhas, mas assim, ó, até o sintético não é tão ruim assim como você imagina, meu amor. Até o sintético. Até o xixi da égua prenha. Da égua. É bom pro coração. Isso aí. Claro que a gente tem alternativas mais interessantes, mas assim, ó, não dá nem para demonizar o ruim. Exatamente. Mas isso que você está falando, Ju, isso é muito importante, cara, porque olha só, existe eu não sei como que foi criado isso na cabeça das mulheres, assim. Aliás, eu sei, mas não dá para entender. Vamos contar essa história aí, eu sei. As mulheres têm medo de fazer uma reposição hormonal. Assim, não só de câncer. Hoje em dia, o medo de câncer é maior. Mas existe esse mito, assim como existe o mito do colesterol lá, criado na década de 80 e tal, existe esse mito de que terapia de reposição hormonal aumenta o risco de infarto, o risco de morte cardiovascular. E que, assim, cara, nenhum estudo realmente comprovou isso até hoje. É uma coisa impressionante, assim. Você pode pegar esses estudos que você falou comigo, da década lá de 90 ou do início dos anos 2000, e o que eles demonstraram foi um aumento realmente de eventos tromboembólicos e um aumento significativo de AVC. Mas nunca de infarto. Nunca de infarto. Nunca de infarto. Isso eu acho que tem que estar bem claro para todo mundo aqui. E mesmo com vias hormonais ruins, mesmo com hormônios sintéticos, mesmo iniciando essa terapia hormonal fora da janela de terapia hormonal, tudo errado. Assim, ó, eu vou pegar uma paciente, só para vocês terem uma ideia, gente. Vamos pegar uma paciente de 68 anos, vamos dar xixi de égua para ela, vamos botar um hormônio sintético, uma progesterona sintética junto via oral, e vamos dar para ela para seguir isso no longo prazo. Não matou mais a mulher de doença cardiovascular. Nem de então, câncer, assim, não dá para entender até hoje por que as pessoas têm tanto medo com isso. E aí, isso foi interessante, eu tô falando sério, eu estudei hoje pra caramba sobre isso, assim, eu comecei a ler muita coisa, porque eu falei, já vou aproveitar para ajudar a preparar já a aula, que eu vou ter que dar aula para vocês, né? Então, eu peguei para ler muito e fiz uma revisão ampla da literatura sobre o tema. O que acontece? É uma dificuldade muito grande até da gente estudar sobre o tema. Por quê? Como a gente tem uma avaliação crítica acerca do tema, como a gente sabe que hoje em dia a gente tem vias hormonais melhores, por exemplo, a transdérmica. Como a gente sabe que hoje em dia a gente possui hormônios bioidênticos e que são melhores do que os hormônios sintéticos. Cara, tudo isso começa a falar assim, tá, e se fizesse um estudo hoje, pegando mulheres no início da menopausa, dentro da janela, pegando para botar uma via transdérmica com hormônio bioidêntico, eu quero ver o que vai acontecer com essa mulher. Não tem estudo. Não tem estudo. Mas você não consegue ter essa resposta. E nunca vai ter.
Nunca Deixa eu te vai ter dizer, esse estudo, até ainda porque, por tem, N viu? Peraí, razões. mas tem. Tem alguns. Tem um estudo até robusto de Fournier, com mais de 80 mil mulheres usando hormônio isomolecular pela via transgênica. Vou mandar para vocês. Estudo Eu bacana. quero ver. 2016. É o mesmo Ah, grupo, é um grupo que estudou. Ele estudou em 2014, 56 mil mulheres, utilizando hormônio transdérmico isomolecular com progesterona sintética. E ele viu que quem aumenta o risco de doença é a cardiovascular progesterona, não, foi isso a eu vi. progesterona sintética. Esse Isso. mesmo grupo seguiu essas pacientes em 2018 com follow-up de 80 mil mulheres, conseguiu usar um grupo, eles randomizaram só para hormônio, só para estrogênio, sem progesterona, e da mesma forma outro grupo com estrogênio e progesterona sintética. Mais uma vez, o componente progestínico é que aumentou o risco, né? E não foi doença cardiovascular, foi para a parte de câncer de mama. Né? Não Uhum. houve diferença nem no risco cardiovascular, nem no risco de câncer de mama quando se utilizou hormônios cuja estrutura molecular é semelhante à do hormônio natural. Eu Então, disse que não, isso é não que é vai interessante, existir, né? sabe por quê? Assim, não vai existir um equivalente do WHI. Tem um artigo, Nunca. eu acho que é de 2021, eu vou mostrar, a gente vai acabar mostrando. Que assim, ó, e se o WHI fosse hoje, né? Se o WHI, se a gente pudesse começar o WHI do jeito que o Túlio falou, do jeito perfeito. Então, como que a Pô, gente sabe imagina. hoje? Vamos fazer um WHI, assim, usando um 17 beta-estradiol, via oral ou via transdérmica, whatever, tá? Porque as duas vias não são ruins. Talvez aí a gente tenha que cogitar uma via transdérmica em favor daquela paciente que de repente tem um perfil metabólico um pouco pior, né? Mas assim, nem assim é ruim. Com uma progesterona micronizada via oral mesmo, cíclica ou contínua, também, né? É discutível o quê? Monitorando, escolhendo essa população, pegando pessoas jovens que começaram sem pegar recentemente a obesa, né? menopausa, assim, e aí fazer tipo um WHI. A resposta é que provavelmente esse estudo nunca vai existir. Porque assim, o WHI, que é o estudo, tem muito médico aqui, mas também tem muita gente que não é. Assim, o WHI foi o grande estudo que foi avaliar a terapia de reposição hormonal. Não foi o primeiro, porque antes dele tinha um monte já, tá? Tinha um monte de estudo bacana antes, o Nurses Health Initiative. Mas o que teve assim do WHI? Foi o estudo mais caro da história da medicina. Não existe um estudo que gastou tanto dinheiro quanto esse, que envolveu tanta gente, uma população tão grande. Então, assim, não vai rolar. O NIH não vai disponibilizar 2 bilhões de dólares para fazer um outro estudo, minha gente, de jeito nenhum. Então, essa resposta vai ficar para a gente. Essa resposta a gente vai ter que ir... vai ter que ir realizando ela. Nenhum de nós três aqui, nós não somos cientistas. Não, jamais. A gente só lê a ciência. Nós somos leitores da ciência e praticantes, né? Críticos. E a gente pratica, nós somos críticos. Então, tudo que a gente fala, tudo que a gente posta, toda a evidência que a gente coloca, vai colocar lá no Reino, coloca nas nossas aulas, é trecho de artigo que a gente leu, tá? Então, não tem nada inédito, copia e cola de artigo científico feito né? Feito pela ciência. Então, vocês vão ver ao longo dos 3 dias do Reino, acho que particularmente na aula do Túlio, e eu vou pincelar um pouco esse assunto, o quanto é importante a gente começar precocemente a terapia de reposição hormonal. Então, assim, tem alguns preceitos básicos que são muito importantes. Então, assim, o início, quanto mais cedo, melhor. Isso de todo, né, gente? Isso de tudo que pode haver de controvérsias, que nisso não há controvérsia. Quanto mais inclusive, cedo, Ju, inclusive antes da menopausa em si, né? Assim, que é no climatério. A gente começa o curso, Túlio, no primeiro dia, eu dou uma aula de terapia de reposição hormonal na transição menopausal. Então, eu vou mostrar que a doença cardiovascular que vai se manifestar mais tarde, ela começa lá pelos 30 e poucos anos de idade, pelos 40 e poucos anos de idade, ou até antes, se a gente for pensar, hoje que tem um monte de terapias hormonais aí em voga que envolvem hipoestrogenismo. Então, quando a gente baixa demais o hormônio feminino numa mulher, não dá bom. Não dá bom, tá? Quando a gente baixa demais estradiol, quando a gente baixa demais esse HBG, quando a gente deixa os hormônios assim muito baixinhos na mulher,
Quase nunca, eu não consigo lembrar de nenhum exemplo onde isso termina dando certo. Então, tempo é muito importante. Paciente, escolher a paciente, selecionar essa paciente, preparar essa paciente desde a vida intrauterina, que é o tema da aula da Bruna Pitaluga. A Bruna vai começar a contar pra gente quando que a gente se preocupa com a menopausa. E é na gravidez, tá? A gente começa a preparar a nossa filha para a menopausa quando ela está dentro da barriga, tá? Então, porque a história do câncer de mama, a história da doença cardiovascular da mulher, ela começa a ser contada na vida intrauterina. É transgeracional, né, amiga? É transgeracional. E aí, às vezes, a mulher chega lá, nos seus 50 anos, nunca fez nada, né? Nunca cuidou muito da saúde, ia lá no seu ginecologista uma vez por ano, fazia aqueles examezinhos de check-up meio com a boca, passava batido por uma glicemia que batia no 99/100, uma insulina que estava sempre 15, 16, uma homocisteína que estava sempre 18, 20, inflamada cronicamente, sem dormir direito, sem sedentária, comendo o que viesse na telha. E aí, quando começa a chegar na menopausa, ela quer repor hormônio. Aí não vai dar certo, meu bem. Aí não vai dar certo. Exatamente. Perfeito. É isso aí. E assim, quando você falou do WHI, uma coisa que eu acho que é muito importante é que, assim, o WHI fixou preconceitos na cabeça dos médicos que eles foram se modificando. Ninguém acompanhou depois os updates do WHI, né? Assim, as novas publicações, né, do WHI. Todo mundo parou lá na publicação original. 2002 tá e bom, acabou. né? E acabou. O WHI saiu em 2002 e ninguém nunca mais leu nada, né? Então, assim, é impressionante como que a ciência ela vai evoluindo ao longo do tempo. E aí tem esses estudos mais robustos, recentes, justamente mostrando assim, olha, tá, e se a gente tratar precocemente? E aí, esses estudos começaram a mostrar claramente diminuição de risco cardiovascular. Então, isso é uma coisa muito importante. Até hoje, quando a gente vai ler a literatura, eles sempre colocam assim, olha, não indicar a terapia de reposição hormonal como prevenção primária ou prevenção secundária de doença cardiovascular. Mas peraí, por que não? Se a gente sabe que a falta do estrogênio é um fator predisponente para doença cardiovascular, por que não? Sendo que nenhum estudo demonstrou malefício e alguns estudos estão demonstrando benefício. Por que a gente não pode pensar nessa possibilidade? Sabe, assim, umas regrinhas, assim. Por muito menos, a gente indica estatina para prevenção primária. Com certeza. Que tem muito menos impacto. Com certeza. Que diminui estradiol. É isso aí. E com NNT bizarro no paciente de baixo risco, você tendo que tratar 300 pacientes para evitar um infarto. Imagina. Entendeu? Então, assim, por isso que eu acho que quando você falou da leitura de artigo científico, a gente tem que ser crítico, né? E eu acho que essa é uma coisa boa da nossa formação. Nós três aqui, a gente é bem formado, a gente está na nossa área, a gente já fez alguns estudos mais aprofundados, eu iniciei um doutorado, você fez seu doutorado, enfim, a gente sabe ler artigo científico, a gente tem essa criticidade em cima do método científico, e isso é uma coisa muito importante, porque senão você fica aquela pessoa cega. Lê e segue aquilo ali. Lê e segue aquilo ali. Lê e segue aquilo ali. Inclusive, quando você vai ler a diretriz, ele fala assim, olha, em pacientes que já têm doença cardiovascular estabelecida, fica proscrito o uso da terapia de reposição hormonal. Pô, mas por quê? Aí eu falei assim, eu vou dar uma lida na literatura sobre isso para ver o que tem. Não tem nenhum artigo mostrando que em pacientes que já infartaram, piora o risco cardiovascular. Aliás, tem um artigo, eu ia até te mandar hoje, tem um artigo muito maneiro sobre isso. Pegaram, randomizado no pronto-socorro, mulheres que estavam em síndrome coronariana aguda, que fizeram cateterismo e botaram stent. E aí eles botaram em 2 braços. Um que fez o tratamento convencional sem terapia de reposição hormonal e o outro que iniciou a terapia de reposição hormonal intra-hospitalar e saiu e continuou esse follow-up por 7 anos. Não teve diferença de mortalidade. Então, assim, por que a gente não pode usar? Qual que é o problema de eu usar a terapia de reposição hormonal em mulheres que já tiveram infarto? Não tem isso, não tem nada na literatura relacionando isso. É diferente, por exemplo... Esses guidelines de uso de terapia estrogênica, tanto para prevenção secundária como prevenção primária, eles usaram de base o WHI. Então, né, eles são estudos que eles estão falando sobre terapia estrogênica, mas eles não estão falando não são baseados em estradiol, que é diferente, né? Quando a gente fala assim, estrógeno, a gente está falando um grupo grande de substâncias
que envolve, inclusive, o Premarin, né, que é o estrogênio de urina de égua, mas não existe nenhuma referência bibliográfica, nenhum trabalho científico mostrando malefício de terapias baseadas em 17 beta-estradiol, em estradiol para a saúde cardiovascular. Nem em paciente que tem doença cardiovascular, doença coronariana estabelecida. Então, assim, e até no falam último isso, eu falo, consenso, me mostra viu, o dado, me mostra esse dado. E aí bate no WHI, bate nos outros estudos. E vamos voltar a um detalhe. Dentro do último consenso de climatério da Sobrac aqui no Brasil de 2018, que é a última atualização que a gente tem, quando você olha lá na plenária, eles colocam que existe contraindicação para reposição na mulher que tem doença cardiovascular ou história prévia de tromboembolismo para a via oral, por algumas condições simples, porque você aumenta a ativação do sistema renina, angiotensina-aldosterona, você aumenta a antitrombina 3, diminui a antitrombina 3, aumenta a proteína C, aumenta a proteína S, aumenta o fibrinogênio. Então, por essas razões, pela via oral, pela metabolização de primeira passagem de hidroxilação hepática na fase 1, você teria uma alteração dessa cascata de coagulação, aumentando o risco cardiovascular. Mas, por exemplo, o próprio consenso coloca como nível de evidência B a terapia de reposição hormonal pela via transdérmica com os hormônios esteroides, com estrogênio pela via transdérmica. Um outro detalhe que eu acho que vale a pena comentar dentro desse contexto que a gente falou agora é que, assim, ó, eu até mostro isso, 3 grandes estudos nas 3 principais revistas de impacto médico tiveram uma associação direta nessa cancerofobia. Em 2002, foi publicado o WHI no JAMA. No ano seguinte, em paralelo, o Women's Health Initiative, foi publicado com 1 million, na verdade foi 1 million Study. 1 million Study foi publicado em 2003 no Lancet. Exatamente, o 1 Million Women Study. Foi publicado usando os mesmos grupos do WHI, então era placebo, Premarin com acetato de hidroxiprogesterona e tibolona. Entrou no 1 Million Health Study a tibolona. Então, outro trabalho também usando hormônio estrogênio de égua e nenhum deles usaram 17 beta-estradiol. E em 2007, para chancelar, então temos aqui publicação no JAMA em 2002, publicação no Lancet em 2003 e em 2007, no New England Journal of Medicine, eles publicaram uma avaliação dizendo de 1960, quando o Robert Wilson começou a publicar sobre estimular a reposição hormonal nos Estados Unidos, houve um aumento do número de prescrição de terapia hormonal, consequentemente aumento da incidência de câncer de mama. Com o WHE, a publicação em 2002, e esse medo e a cancerofobia instalada, houve uma redução nos anos subsequentes à publicação do WHI na prescrição de hormônios, consequentemente, uma avaliação direta da redução do câncer de mama. Conclusão desse trabalho publicado no New England Journal em 2007, hormônio causa câncer. Isso tudo, não só essas publicações que criaram essa cancerofobia na cabeça do público, até porque tem muita gente que não sabe, o resultado do WHI ele foi publicado no New York Times antes de ser publicado no JAMA. Então, eles fizeram tipo um stop the press, assim, peraí, foi talvez uma das únicas vezes na história da medicina que um resultado de estudo saiu na mídia antes de ser revisado pelos pares, antes de ser analisado liberado para publicação. Aí, meu filho, depois que vai para a Rede Globo, né? Exatamente. Aí não tem como NBC. Depois não tem como refazer. O André falou uma coisa muito legal, assim, e o que aconteceu, né? Então, não só as pessoas ficaram com medo, como, diante de todas essas controvérsias, diante da dificuldade de analisar friamente esses dados e dessas incertezas, a partir de 2001 e 2002, que foi inclusive o ano que eu me formei, não se ensinou mais reposição hormonal. Não se ensinou, não se fez mais reposição hormonal. Eu não aprendi, eu não tinha um ambulatório de climatério e menopausa. No máximo que a gente fazia era quebra-galho, era passar terapia sintomática nessas pacientes, porque a gente não sabia fazer muito, não aprendia. Isso criou uma janela de 20 anos de médicos que sabem muito pouco sobre terapia de reposição hormonal. E aí, às vezes, aparece aí na vida
um que outro professor, colega, que vai dar um curso que acaba usando muito das suas opiniões pessoais, das suas condutas pessoais. A gente tem que tentar evitar ao máximo isso. E aí vai passando de orelha em orelha, né? Então, um dos grandes objetivos do nosso curso, do REM, é resgatar a prática e o ensino da terapia de reposição hormonal. Não que eu e o André, a gente acha que a gente sabe mais, pelo contrário. Acho que cada Nem dia estamos inventando a roda. eu aprendo mais ainda, não estamos inventando a roda nenhuma. A intenção é fazer um resgate de ensino crítico em cima da reposição hormonal, atrelado à nossa base de hoje, de usar esses preceitos da medicina funcional, da medicina integrativa, para aplicar isso também, né? Então, para aplicar de uma forma diferente. Até porque isso que você está falando é de suma importância, né? A gente tem um mercado absurdo para o profissional de saúde dentro desse conceito. Porque como poucos estudaram sobre isso, como poucos sabem fazer isso, cara, o profissional de saúde tem que se atualizar com baitas profissionais como vocês dois e que colocarem isso em prática. Mas eu vou lá dar uma aula só da minha parte ali e tal. Vou mais curtir com vocês e conhecer vocês pessoalmente. Vai ficar na discussão do dia seguinte, eu não precisar da discussão. É claro que vou. Mas os grandes mestres são vocês, pô. Então, o profissional de saúde que aprender isso realmente, levar isso para a prática clínica dele, cara, ele tá tendo uma janela de oportunidade absurda. E essa janela de oportunidade boa para ele e principalmente para os pacientes dele, cara. Imagina, ele ter uma qualidade para poder suplementar esses pacientes, repor o hormônio nesses pacientes de maneira adequada e ter resultado prático com segurança disso. Porra, a melhor coisa que tem, cara. Quem não quer um negócio desse, né? E aí uma coisa importante, interessante, rapidinho, só porque eu acho que é importante a gente citar isso, que eu falei que é muito difícil, é porque assim, ó, gente, quando a gente está lendo artigo, os principais artigos, os que têm maior nível de evidência científica, são as meta-análises. As meta-análises são como se fosse assim, ó, um resumão que pega tudo aquilo que já foi estudado acerca de um tema e escreve um grande artigo a respeito daquilo ali. Qual que é o grande problema dessas meta-análises quando a gente vai ler assim, ó, risco cardiovascular ou câncer? É que pega, cara, aquela bagunça toda que vocês citaram aqui agora. É WHI, é o amílio, é não sei o quê. E aí joga tudo dentro do mesmo bolo e você fala assim, cara, como é que eu vou ler essa meta-análise? Porque o dado está todo misturado aqui dentro, eu não consigo saber o que tem que fazer, o que não tem que fazer. Então, é difícil, é um ponto realmente onde a gente tem que individualizar ao extremo. Exemplo que você falou, Ju, que eu acho que é muito importante, assim, ó, dentro desse conceito da medicina integrativa nosso. Cara, a gente sabe o quanto que a falta de hormônio piora a qualidade de vida da mulher. Então, assim, ó, mulher sem hormônio fica mais estressada, fica mais ansiosa, fica mais depressiva, faz menos atividade física, dorme pior, come pior, engorda. Cara, o que isso vai trazer de impacto negativo para a saúde cardiovascular e metabólica dessa paciente? E que Será que isso a gente tem que botar? Estudos, né? Cara, ninguém avalia isso. No máximo que avalia nesses estudos é o quê? Parâmetro de colesterol, que a gente sabe que aumenta mesmo, não tem jeito. Parâmetro de resistência insulínica, quando é estudado resistência insulínica através disso? Quando é. Pressão arterial e fica por aí. E você não vai ver esses pormenores de qualidade de vida, de piora de exercício, desses ganho de peso. Isso tudo é tão impactante para a saúde cardiovascular daquela mulher que a gente tem que botar na balança também na hora de indicar a terapia de reposição hormonal. Então, assim, ó, teve uma paciente uma vez que passou comigo que ela fez uma angioplastia, ela sofreu um infarto, fez uma angioplastia. E aí quiseram suspender a terapia de reposição hormonal dela. Eu já fui contra, logo de cara, falei, cara, não tem necessidade de suspender, você pode fazer com segurança. Ah, não, mas o hemodinamicista que botou o stent falou que tem um risco de trombose aguda do stent. Falei, cara, mas você tá dupla antiagregada, você tem dupla antiagregação plaquetária, você tá fazendo tudo que tem que ser feito já do ponto de vista cardiológico. E não tem nenhum estudo mostrando aumento do risco de trombose entre stent, nada disso. Pode ficar tranquilo e tal. Não quis. Falei, não, vou parar porque ele falou pra eu parar. Falei, tudo bem. Beleza. Parou. Um mês. Ju, ficou péssimo. Mas assim, ó, não tava dormindo, não tava fazendo não sei o quê, tava nervosa, brigando com o marido, sem fazer atividade física, engordando, né?
Falei, cara, é a falta dos seus hormônios. Volta a fazer terapia de reposição hormonal para você poder realmente voltar a ter ganho de qualidade de vida, porque senão isso vai impactar muito mais na sua saúde cardiovascular do que esse risco de trombose interstite que estão inventando para você. Então é muito importante isso, né? Ah, não, É verdade. é fundamental. Na verdade, esse é o grande final, né? Esse é o domingo do nosso curso, porque a gente vai começar falando do pré-menopausa, a gente vai falar de programação gestacional, a gente vai passar pelo período do climatério, a gente vai falar, o André vai falar sobre o impacto das síndromes associadas à predominância estrogênica, então SOP, endometriose, né? O que isso impacta? Porque isso conta uma história da exposição estrogênica dessa mulher. Né? E isso, no final das contas, a gente não pode falar só sobre estrogênio na mulher quando chegar a menopausa. A gente vai ter que entender que isso é uma história, né? É uma linha do tempo. Então, nós vamos quem é essa mulher que vai repor quem é essa mulher? Exatamente. Então, a gente vai tentar construir uma linha do tempo que vai contar a história da saúde dessa mulher desde a gravidez, passando pela sua vida reprodutiva, seus históricos gestacionais, os seus históricos de contracepção, passando pelo período de perimenopausa, para daí a gente chegar no final da história, porque assim, ir lá no papel e escrever estradiol, X%, tantos miligramas, papapá, entregar para o paciente, gente, isso aí é a parte mais fácil que qualquer jumento consegue fazer. Porque hoje com o programa de computador, você não precisa nem saber de cor isso. É só procurar ali no seu computador, no seu arquivo, e sair para escrever, na mesma formulinha lá da farmácia, que a farmácia de manipulação já falou para você que pode mandar aquela ali. E assim, a gente quer desconstruir essa prescrição tão fácil para uma prescrição feita crítica. de forma, uma prescrição crítica, feita de forma muito individualizada, pensando nos benefícios individuais necessários e até preocupações individuais. Porque na hora que eu vou prescrever hormônio numa paciente, por exemplo, que tem um histórico de osteoporose, de fratura de fragilidade, eu vou pensar numa composição. Na hora que eu estou prescrevendo hormônio numa mulher com diabetes sarcopênica, eu vou pensar numa outra composição. Se eu tenho um histórico de Alzheimer na família, eu também vou pensar numa outra composição, numa outra via. Então, tudo isso tem que ser pensado na hora de construir essa prescrição. Se ela tinha endometriose... Se tinha endometriose... Então, acabou assim, de ser atualizado, o que a gente quer é isso. É criar a prescrição crítica. Porque a prescrição de receita de bolo, qualquer jumento sabe fazer. Perfeito. E dose é muito importante, né, Ju? Assim, ó, igual a gente está colocando aqui, vamos pegar um exemplo, de uma paciente que já tem uma história de trombose prévia, há anos atrás, foi tabagista e é diabética. Cara, essa paciente tem um risco de tromboembolismo grande. Como estratificar? Será que a dose que você precisa fazer de hormônio nessa mulher é a mesma dose que você precisaria fazer de hormônio numa outra mulher? Será que a mesma receitinha do jumento vai funcionar para ela, não vai dar problema? Cara, é uma coisa muito importante isso que você falou, mas muito importante. E o mais interessante, viu, Túlio, que eu acho que a gente precisa saber quem precisa repor hormônio. Eu vejo tanta paciente que não tinha indicação nenhuma de receber reposição hormonal naquele momento e ela está usando uma dose cavalar. Eu sempre digo, olha, a finesse da reposição hormonal é você saber prescrever o eau de parfum. É aquela dose que você quase não coloca e você tirou aquela coisa, mas que dá qualidade de vida na paciente, porque as pessoas esquecem que excesso de dose também não é bom. E, por exemplo, amanhã mesmo eu vou dar uma aula, daqui a pouquinho, quando sair daqui eu tenho uma aula no curso de endometriose, e amanhã à noite eu vou falar uma aula sobre estroboloma, microbiota intestinal e metabolismo estrogênico para os alunos do método AV. Que vai ser uma aula que eu já deixei ela pré-pronta para a gente já puxar o gatilho, porque tem vários artigos de estroboloma com câncer de mama e também com endometriose, porque são doenças estrogênio dependentes. Então, vou começar, e aí existe dentro, eu estava falando agora há pouco, uma conexão também muito grande entre estroboloma e coração. Se você tem uma alteração da proporção de firmicutes e bacteroidetes, você altera a beta-oxidação.
E aí você altera a beta-oxidação de ácidos graxos, você muda a forma como você gasta e você estoca energia, de como você muda gordura, de como você estoca gordura, de como você produz ácidos graxos de cadeia curta, que pode ter um efeito protetor ou não, de como que você se alimenta vai impactar nessa mudança. Por exemplo, coisas simples. Se você tem uma alimentação que era exatamente esse último trabalho, se você trabalha recentíssimo, foi publicado agora em janeiro de 2022. Se você tem uma alimentação, a famosa alimentação ocidental, o high fat, high sugar, você altera tanto a sua proporção, né, da microbiota intestinal não saudável, que isso altera, por exemplo, neuropeptídeos cerebrais. Você muda GLP-1, você muda PYY, você muda leptina, você altera a forma como a mulher tem compulsão para se alimentar, como a forma de saciedade que vai chegar atrasada. Então, por exemplo, se a paciente tem uma desbiose intestinal ou ela tem uma flora muito rica em beta-glucuronidase, além dela ter um aumento da sua necessidade de consumo energético, que vai aumentar a resistência insulínica, mas ela também desconjuga mais. Então, hormônios que lá no fígado, como mecanismo protetor, foram metabolizados na fase 2, foram formados glucuronídeos para ser eliminado na bile e no intestino, eles, quando chegam no intestino, eles são desconjugados novamente e voltam para a circulação. E aí isso causa edema mamário. Então, é extremamente comum mulheres que têm uma alimentação incorreta, você começa a terapia de reposição hormonal, às vezes com dose muito pequena, 0,5 miligramas de estradiol. E aí daqui a pouco a mulher você vai dosar um estrogênio no sangue mesmo, a mulher tem um estradiol de 700. E você não parou para pensar, nossa, a dose está muito alta, eu vou baixar para 0,1. Que tal olhar como é que está a alimentação dessa mulher? É isso aí. Como é que está a microbiota intestinal? Então, assim, esse é o refinamento que a gente quer dar no REI. Porque, é uma assim, coisa que prescrever é um tema, a prescrever é uma das coisas que a gente vai falar também, Túlio, só para você ter uma ideia de onde é que a gente está indo com esse curso, tá? É assim, ó, se você faz uma reposição oral, você vai depois dosar os hormônios aonde? No sangue, na saliva, na urina. Se você faz uma reposição transdérmica, aonde que você vai procurar fazer o controle laboratorial? Porque muda completamente, tá? Completamente. E tem muito médico que não tem a menor noção disso. Então, claro, o exame de sangue, eu acho que essa é uma aula minha, a aula de microbioma intestinal. Microbioma intestinal, intestino, hormônios, é o André. Olha a felicidade dele, chega aquele brilho no olho, ó. Nossa, as aquermâncias dele estão tudo gritando agora. Tô tudo louco aqui, Davi. Isso aqui é tudo microbiota. Aliás, eu tenho um artigo bem legal para eu vou te mandar, que é sobre o impacto do estrogênio oral no microbioma intestinal. Tá? Então, vai ter paciente, às vezes, que é melhor... Se eu não tiver lido, me manda. Eu vou falar um pouco de laboratório, né? Eu faço uma aula de exames laboratoriais de esteroidogênese aplicada para a gente aprender a pensar, porque, entre outras coisas, nós vamos acabar um pouco com o mito da fadiga adrenal. Ai, preguiça de fadiga adrenal. Nós vamos acabar com o mito da fadiga adrenal. E eu dou uma aula de obesidade e menopausa. Essa aula é linda. Tá? Que aí nós vamos falar de tecido gorduroso, nós vamos falar de tecido adiposo marrom, tecido adiposo branco, estratégias para perda de peso na mulher que vai iniciar a reposição hormonal, quanto isso é importante. A gente vai longe nesse negócio. Não, então, sabe o que eu ia comentar? Porque, assim, ó, tem muita mulher que passa comigo. Eu atendo muita mulher, né? Assim, a maioria das minhas pacientes, dos meus pacientes são... por acaso, viu, meu amigo? Com certeza, são mulheres, né? E eu, cara, eu indico a terapia de reposição hormonal, mas eu não faço terapia de reposição hormonal. Eu não mexo com terapia de reposição hormonal. Eu mando, inclusive, pro André e pra você. O que acontece? Mas o que acontece? As mulheres ficam meio bravas comigo. Falam assim, mas por que você não faz terapia de reposição hormonal? Cara, olha a complexidade do tema. Sabe, assim, tipo... É muito complexo. É o que a Ju falou, se eu quiser fazer, pô, claro que eu faço. Eu pego ali, prescrevo, um abraço. Ah, tô fazendo terapia de reposição hormonal. Mas vou fazer mal feito? Vou fazer sem saber o que eu tô fazendo? Vou fazer só por fazer, para falar o que eu tô fazendo? Claro que não. Se eu tenho colegas que fazem muito melhor do que eu, por que não indicar para esses colegas, né? E aí, cara, a oportunidade que vocês estão tendo, quem é profissional de saúde, quem é médico que está aqui dentro, que pode vir a mexer com isso, aprender a fazer o negócio direito, a fazer o negócio bem feito e receber indicações, cara, de colegas que querem passar, porque eu nunca vou fazer terapia de reposição hormonal. Apesar de eu, assim, ó,
Vou aprender demais no curso com vocês. Mas não vou fazer terapia de reposição hormonal porque, assim, ó, não faz parte do meu conceito, da minha consulta isso, sabe? Agora, poder indicar isso para profissionais atualizados e que sabem fazer, pô, é a melhor coisa que vai existir na face da Terra. Então, por favor, quem for profissional de saúde aqui, cara, vai lá, se inscreve. Já acabou a vaga do VIP, que eu já sei que acabou a vaga do VIP. Em 3 horas, querida. Mas é lógico, né? Quem não vai querer? Olha, vocês são muito doidos. É jantar, não sei o quê, bastidor. Pô, até eu fiquei com vontade. Falei, pô, ainda bem que eu sou VIP, já convidado. Agora, ainda tem vaga, gente. Ainda tem vaga para os não VIPs, mas que são VIPs do mesmo jeito, porque vai ter o mesmo conteúdo, vai ter a mesma qualidade de aula, vocês vão aprender pra caramba. Então, assim, não perca a oportunidade. E assim, ó, eu já dei muito curso na minha vida, tenho muito curso online. Eu tenho certeza que o que eu vou falar para vocês também vão concordar comigo. A primeira turma é especial, né? Vocês ficam sempre assim, né? É até, pô, foi minha primeira turma, estava na primeira turma do REM e tal. Então, assim, cara, não perca a oportunidade de vocês participarem dessa primeira turma, porque eu tenho certeza absoluta que vai ser muito, 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 muito maneiro. Não, vai ser demais. A gente esperou para fazer esse evento, para fazer online. É isso que você falou. Para não ser online. Para não ser online. É uma das coisas que a gente vai fazer, inclusive, porque a gente sabe que existe uma demanda reprimida de profissionais que façam isso de forma como a gente quer ensinar, entendeu? Tem muita gente repondo hormônio, tem muita gente de todas as especialidades repondo hormônio. A gente enfatizou desde o começo que o curso é avançado, então o curso é para prescritores, é para quem já acha que sabe tudo. Eu quero mesmo é quem acha que sabe tudo prescrito, porque eu tenho certeza. E aqui eu vou dar a minha palavra, que quem fizer a inscrição no REM e achar no domingo, na hora de ir embora, assim, ó, não valeu a pena, não foi o que eu imaginava, não aprendi, pode vir falar comigo no final, no domingo, que eu devolvo o dinheiro na hora, tá? Pode fazer o print de tela, temos testemunhas aqui. Então, tá assim, galera, tá gravada a live, pode chegar no domingo e falar, Ju, eu aceitei seu desafio no dia da live lá com o Dr. Túlio. Eu não gostei do curso, eu achei que não agregou nada. Para mim, tudo que tinha aqui eu já sabia. Obrigada, me liga. Então, eu falei, vem cá então, que tá aqui teu dinheiro de volta. Beijão, que bom ter gente assim por aí. Na próxima dá aula com a gente, né? Já que você já sabia isso tudo, cara. Faremos questão, aliás. Ju, e o mais legal, e isso que o Ju está falando é muito engraçado, porque assim, ó, a gente é sempre uma troca, né? E esse curso não quer dizer que eu sei mais do que ninguém dentro da Gineco, até porque vai ser um curso multiprofissional. Estou eu representando, olha que responsa, né? Eu representando a ginecologia no curso, Juliana representando a endocrinologia, Túlio representando a cardiologia, Marina representando a mastologia, Ana Bacarim representando a oncologia e Daniel Coimbra representando a nutrição funcional. Então, assim, é um baita time, peso pesado, que está com o objetivo de exatamente fazer com que você, meu colega médico, né, nosso colega, consiga ter segurança. Sentar no seu consultório e quando você pegar a sua caneta ou seu teclado para fazer uma prescrição, você ter a plena convicção que essa prescrição ela é compartilhada. Que você está fazendo uma prescrição com um oncologista do seu lado, um mastologista, um gineco, um endócrino, um cardio e um nutricionista funcional. Essa é a sensação que a gente quer que você tenha no final do 3º dia, para você ir para o seu consultório e ter segurança. Sabe qual é o grande objetivo disso? Que isso tem um efeito positivo nas pacientes que você vai beneficiar. Eu acabei de ver uma coisa que me lembrou outro detalhe. Teve uma paciente que colocou aqui, colocou assim, ó, só me consultarei com médicos que fizeram REM. A gente fica muito feliz e é exatamente pensando no que você acabou de escrever, que no domingo, ao final do curso, todas as pessoas que estiveram presentes nos 3 dias vão participar da Rede Nacional de Indicação do Método REM. Então, a gente vai hospedar o site do REM, que aí, para quem também quiser se inscrever, o link está aqui fixado, www.rem, que são as iniciais do acrônimo, né? RHEM, Reposição Hormonal em Mulheres.com.br. Nesse site, depois que terminar o curso, ele vai ser reorganizado e ficará uma lista de indicações dos médicos que fizeram o curso, para que você, paciente que está aqui nos assistindo, possa, se fizer sentido para você, procurar no seu estado, procurar na sua cidade, um profissional
que teve essa bagagem desses 3 dias. Então, isso era uma coisa que a gente queria fazer, porque isso é bom para os dois. É bom para os colegas médicos fazerem parte de uma rede dessa, conseguirem ser achados, porque a gente sabe que tem muita gente fazendo reposição. Então, ter alguém que você consiga identificar e ter um local para você deixar, né, que você ser visto como uma pessoa que prescreve de forma crítica, que você não vai estar indicando à torta e à direita qualquer hormônio para todo mundo, todos os hormônios ao mesmo tempo, sem nenhum critério. Esse é o grande objetivo, né? Eu sempre digo, a reposição hormonal, ela precisa ser personalizada, individualizada, e você precisa saber, você quer indicar, você precisa indicar, você precisa apenas dar as condições para aquele hormônio voltar a ser produzido de forma adequada. Então, isso é um detalhe muito interessante que a gente quer construir ao longo desses 3 dias. Serão 3 dias de imersão. Pessoal, que horas começa? Por volta de 7 da manhã, vamos terminar por volta de 5 da tarde todos os dias. Então, vocês vão ter uma carga horária imensa, vai ser cansativo, vai ser exaustivo, mas vai ser muito enriquecedor. E a gente vai disponibilizar os artigos científicos que a gente utilizou para fazer as aulas para vocês. Porque você que é aluno a gente diz assim, aluno, é você que é colega médico que vai estar dentro desse curso. Se você quiser fazer uma imersão dentro disso, se dedicar mais, que eu sempre digo, né? Por que é que a gente, às vezes, sabe mais sobre esse tema? Porque a gente se dedica a estudar mais ele. Porque a gente nicha nisso. Por exemplo, da mesma forma que Túlio não faz prescrição hormonal, eu praticamente só faço prescrição de reposição hormonal. Então, como isso é meu dia a dia, eu preciso estar o tempo inteiro estudando e me atualizando dessa forma, né? Mas, André, você sabe uma coisa que vocês falaram que é muito importante para mim? E eu acho que isso é uma sacada que, às vezes, o médico que não vai prescrever hormônio, ele pode ter. E é o que eu acabei de ter. Cara, eu preciso também ter um criticismo para saber se a minha paciente tá ou não tá fazendo uma reposição hormonal adequada. Porque isso também é uma coisa importante. É claro que eu já tenho algumas ideias, mas eu vou aprender demais com vocês nesses dias lá. Então, assim, você poder, no final, pegar uma paciente, porque isso que você falou é a coisa que mais... Assim, ó, vamos falar a verdade aqui só entre nós. Quantas vezes você não pega no teu consultório, eu pego direto. No teu consultório, paciente que chega lá assim, ó, altas doses de testosterona, altas doses de progesterona, altas doses de estradiol, altas doses de hormônio tiroidiano, altas doses de não sei o quê, porque tem que tomar melatonina e mais não sei o que lá, e toma tudo quanto é hormônio que existe na face da Terra, porque o hormônio vai salvar a tua vida. E a hora que você vai ver os exames daquela mulher, tá uma zona. Então, assim, saber isso, saber avaliar isso, saber ter esse criticismo também de, olha... Você deve fazer reposição hormonal, mas será que você está fazendo reposição hormonal da melhor forma possível? Exato. Isso é uma coisa muito importante para qualquer profissional de saúde. Qualquer profissional de saúde. Verdade. Ju, considerações finais. O Sérgio já me mandou mensagem aqui do lado. Amigo, já estamos lhe aguardando aqui na outra aula. Chego já. Chego já. Eu não sei como é que você aguenta, viu? Senhor, Adrenal que lute. Adrenal, o nosso endógeno agora aqui. Só para de bombar dia 3 de abril. Bom, eu acho que, primeiro de tudo, agradecer muito o Túlio. Túlio, essa é a nossa primeira live juntos, não é? Ô, Ju, você me enrolou para mais de 2 anos para fazer live comigo. Tem que ser. Eu já fiz umas 35 lives com o André, umas 45, até o Vitor Sorrentino é mais fácil fazer live do que a Juliana Bica. É a mulher mais difícil do mundo de fazer live. Aliás, ele me ligou hoje, tá? Ele me ligou hoje. Ele me mandou um artigo também. Pra mandar que eu já disse. Já tá no curso. E aí ele falou que ele já tá com a roupa de ir pra vir. Só precisa decidir assim que dia que nasce a filha dele. Eu também. Só tem esse fator limitante. Mas se Deus quiser, vai estar com a gente também lá. E eu acho que vai ser incrível. Vai ser maravilhoso. Obrigada de verdade, Túlio. Você é nosso médico de referência de saúde cardiovascular. E sabendo disso, e por conta disso, a gente fez questão de que você estivesse junto para falar de saúde cardiovascular na mulher, porque afinal de contas, isso é um grande impacto da reposição hormonal. Obrigada. Eu fiquei felizão, cara. Eu realmente me sinto lisonjeado, porque assim, eu vejo vocês como referência Brasil também. E saber que eu sou referência de vocês é um motivo de orgulho, assim, que vocês não têm ideia para mim o quanto que isso é um orgulho. Então, muito obrigado pelas suas palavras. E vocês podem ter certeza absoluta, gente. Quem for lá não vai se arrepender, porque eu também vou montar uma baita de uma aula, porque já que eles estão montando baitas aulas, vocês vão ver o que eu vou fazer também. O carnaval fica pro próximo ano, porque todo mundo carnaval imersão. Esse carnaval não vai ser. Eu nem gosto muito de carnaval, eu vou aproveitar para estudar e montar aula. É isso aí, vai ser pessoal, assim também aqui.
só dizer para vocês, 60% das vagas, o pessoal da empresa mandou aqui, 60% das vagas do REM já estão preenchidas. E como é um evento presencial em São Paulo, dias 1, 2 e 3 de abril, não tem como a gente abrir vaga extra. Então, assim, se você é médico e quer estar com a gente, corra, até porque está tendo feirão de passagem aérea para São Paulo, viu? Então aproveita isso aí tá também. bom. E não vai ter online, tá, gente? Não vai ter transmissão Não vai ser online. nem transmissão ao vivo, exatamente. É só presencial. Porque A assim, nossa ideia não é dá para não ser experiência. impactado. Aí vocês não fazem ideia do que a Eu tentei, só para vocês terem uma ideia, eu tentei dar minha aula online. Esses dois falaram assim: não, pode vir que a gente paga até o auxílio terno para você. Eu falei: pô, auxílio terno é bom, então vambora. Só vai ter uma aula online porque Bruna Pitaluga não conseguiu vir para o Brasil. Então, Bruninha vai fazer uma aula diretamente da Carolina do Norte. Exatamente. Ela não conseguiu, teve um problema lá com... Enfim, essas coisas que tá agora, né? O mundo tá meio louco para sair do Brasil e entrar. Então, ela não conseguiria, porque para voltar para lá, ela teria que passar 14 dias em quarentena e os compromissos dela não davam. Então, vai ser a única palestrante que fará videoconferência, porque é diretamente da Carolina do Norte, com fuso horário, mas será em português, né? Apesar de ela estar totalmente English speaker, mas eu disse a ela, querida, você vai dar sua aula em português. Maravilhosa, pessoal, Bruna. Beijo enorme. Vou deixar o link aqui, www.rem.com.br. Você não pode não estar nesse curso com a gente. E tem o meu desafio, hein? Lembra da minha promessa. Quem se inscrever, médico, colega que se inscrever e achar que não valeu a pena, pode vir falar comigo no dia 3, que eu devolvo o dinheiro na hora, faço o Pix. Se tiver sabendo tudo, a gente faz só um quiz para saber se você realmente sabia tudo, para garantir, óbvio, né? Pessoal, um beijo enorme. Fiquem com Deus. Uma ótima noite. Valeu! Esperamos vocês no REM. 1, 2 e 3 de abril. Tchau, tchau.